E aí, galera, tudo certo? Estou de volta aqui com vocês no YouTube para comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal do dia 3 de outubro de 2019. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de outubro, então foi uma decisão tomada ontem, tá? Por que essa urgência toda em gravar esse vídeo? Porque é um tema muito importante para quem vai fazer prova para a advocacia pública. Esse tema já caiu, por exemplo, na prova de segunda fase da PGE do Maranhão. E que tema é esse? Vamos ver na tela, joga aí para mim. É a questão dos juros de mora e correção monetária nas condenações impostas à fazenda pública. E para entender esse tema, o que a gente tem que saber? Volta aqui para mim. Para entender isso aí, a gente tem que saber a origem dessa celeuma, né? Existe uma celeuma em relação a esse tema. E a gente tem que entender qual é a origem dele. Onde foi que se iniciou toda essa confusão? Bem, a origem é lá com a emenda 62 de 2009, que trouxe todo um regime especial de precatórios, tá? E também na Lei 11.960 de 2009, que reproduziu uma norma que estava lá nessa emenda no âmbito infraconstitucional, tá? O que aconteceu? A emenda 62 de 2009, que foi apelidada, né, de emenda do calote, porque ela trouxe um regime diferenciado de parcelamento de precatório, extremamente benéfico para a fazenda pública, ela trouxe a previsão de quais seriam os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis aos precatórios, né? Ao débito da fazenda que se encontra já lá em fase de requisição de pagamento, em fase de precatório. Veio a Lei 11.960 e reproduziu esses mesmos índices, previu no âmbito infraconstitucional esses mesmos índices, mas indo além daquela fase do precatório, não se restringiu aos precatórios, previu esses índices para aplicação às condenações impostas à fazenda pública de forma geral, ou seja, a fase processual anterior ao precatório, tá? E quais foram esses índices? Joga na tela aí. Olha só, para o precatório, isso veio lá no artigo 100 da Constituição Federal, tá? No parágrafo 12. Olha só o que ele fala. A partir da promulgação desta emenda constitucional, que era a emenda 62 de 2009, a atualização de valores de requisitórios após a sua expedição, então fica bem claro que esse dispositivo se refere à fase procedimental onde já há precatório expedido, tá? Até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, ou seja, qual é a natureza desse crédito? É tributária, não tributário? Independentemente disso, tá? A atualização seria feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Ou seja, vem aqui comigo, tanto para atualização monetária, que é a correção monetária, né, quanto para juros de mora, seriam utilizados os índices utilizados na caderneta de poupança, tá? Isso aí é uma previsão para a fase do processo em que já há requisição de pagamento expedida, tá? Aí veio a Lei Federal 11.960 e alterou a Lei Federal 9494 de 97, aplicando esses mesmos índices para a fase processual anterior ao precatório. Querem ver? Joga na tela aí. Ela falou o seguinte: nas condenações impostas à fazenda pública, independentemente de sua natureza, então, pouco importava se era crédito de natureza tributária, de natureza não tributária, independentemente da natureza do crédito, ok? E para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, ou seja, para fins de correção monetária e juros de mora, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Então vem aqui comigo. Então a Lei 11.960 ela veio para fechar o sistema, né? Veio para dizer, olha, haja precatório expedido ou não, quando a fazenda pública dever alguma quantia, essa quantia vai sofrer correção monetária e incidência de juros de mora
pelos mesmos índices previstos para a poupança. Tranquilo? Qual é a questão aí? A questão é que a emenda 62 de 2009 ela foi questionada em sede de ADI perante o Supremo Tribunal Federal. E lá o Supremo Tribunal Federal vislumbrou uma série de inconstitucionalidades nessa emenda, inclusive em relação ao regime de correção monetária e de juros de mora. Tá certo? O que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Ele entendeu que, primeiro, utilizar os índices da poupança para fins de correção monetária é inconstitucional. Por quê? Porque os índices da poupança não são suficientes para fazer frente aos efeitos maléficos da inflação. Então, o índice da poupança ele não é suficiente para manter o poder aquisitivo da moeda. Ele é inferior, ele fica aquém. Tá? Então, por conta disso, o que fica violado aí? Fica violado o direito fundamental de propriedade, além de outros princípios constitucionais, como o princípio do Estado de Direito. Tá certo? Então, por violação a essas normas fundamentais, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional utilizar os índices da poupança para correção monetária. E aí ele falou o seguinte, não pode usar o índice da poupança não, você vai ter que usar o IPCAE, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial. O IPCAE é diferente de IPCA, tá? São muito semelhantes, mas o critério de apuração é diferente e existe uma diferençazinha aí, viu? Geralmente o IPCAE chega a ser mais favorável para quem deve, tá? Enfim, para correção monetária não pode aplicar o índice da poupança, deve aplicar o IPCAE. E para os juros de mora, como é que fica? Para os juros de mora ficou diferente. Para os juros de mora, o Supremo Tribunal Federal fez uma distinção que ele não fez lá na correção monetária. Na correção monetária, seja qual for a natureza do débito da fazenda, tem que haver a atualização do valor pelo IPCAE, tá? De acordo com o que julgou o Supremo Tribunal Federal na ADI 4357 e na ADI 4425. E os juros de mora, como é que ficaram? Os juros de mora, como eu falei, teve uma diferenciação em crédito, ou melhor, débito de natureza tributária e débito de natureza não tributária. Para os débitos de natureza não tributária, o Supremo Tribunal Federal não vislumbrou nenhuma inconstitucionalidade. Então ele falou que pode continuar aplicando os índices da poupança para juros de mora sobre débitos de natureza não tributária. Mas para os débitos de natureza tributária, a Fazenda não pode aplicar os índices da poupança. Por quê? Porque quando a Fazenda tem um crédito tributário em face do particular, ela vai lá e aplica juros de mora superiores aos da poupança. Que juros são esses? Não havendo uma previsão em sentido contrário, são aqueles previstos no CTN de 1%. Tá? Então, o Supremo falou o seguinte, olha, para débito de natureza tributária, a Fazenda vai aplicar os mesmos índices de juros de mora que ela aplica para cobrar os seus créditos tributários. Tá certo? Vamos ver na tela um resumo aí, joga aí. Olha aí, nessas ADIs 4357 e 4425, o Supremo falou o seguinte, que a correção monetária pelo índice da poupança é inconstitucional, certo? E que, em relação aos juros de mora pelo índice da poupança, é inconstitucional quando for condenação de natureza tributária, porque viola a isonomia, já que a Fazenda, quando vai cobrar créditos tributários, aplica um outro índice que é mais favorável a ela, tá? Mas que para outras condenações, de outras naturezas, é constitucional, pode aplicar os juros de mora da poupança. Tranquilo? O que aconteceu? Volta aqui para mim. Vocês sabem que uma decisão final em ADI, ela em regra tem uma eficácia o quê? Ex tunc, ou seja, retroativa. Ela retroage até a origem da norma. E aí fica a questão, esses índices novos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, e no regime de precatório, porque o que está em julgamento aqui nessas ADIs foi a emenda 62, que diz respeito a precatórios. Esses novos índices de juros e correção, fixados pelo Supremo Tribunal Federal, eles vão retroagir até a origem da norma lá em 2009 ou não? O Supremo Tribunal Federal julgou uma questão de ordem nessas ADIs, 4357 e 4425, e modulou os efeitos. Então a decisão não teve eficácia retroativa, tá? O Supremo fixou uma data, que foi a data do julgamento dessa questão de ordem. Até essa data, incide normalmente os índices de correção monetária e juros de mora previstos para a poupança. Após essa data, não. Após essa data, para correção monetária
incide o IPCAE para qualquer que seja o débito, qualquer que seja a natureza do débito. Em relação aos juros de mora, após 25 de março de 2015, que foi a data do julgamento da questão de ordem, vai se aplicar para débitos de natureza não tributária os índices da poupança e para débitos de natureza tributária os mesmos índices que a Fazenda usa para cobrar os seus créditos tributários. Tá? Vamos ver o resuminho, joga na tela aí. Olha aí, houve uma questão de ordem decidida em 25 de março de 2015 em que foram modulados os efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, tá? E aí, após essa data, ou seja, após 25 de março de 2015, é que vão incidir os novos índices fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Até essa data não, até essa data incidem normalmente os índices da poupança, tá? Então, para a correção monetária ficou a aplicação do índice da poupança até 25 de março de 2015 e após essa data aplica o IPCAE, como eu falei para vocês. E para os juros de mora sobre os precatórios de natureza tributária, aplica a poupança até 25 de março de 2015 e após essa data, o mesmo índice que a Fazenda aplica para cobrar os seus créditos tributários. Tá? Para os precatórios de natureza não tributária, não mudou nada, continuou sendo a poupança normalmente como estava previsto na emenda 62 de 2009. Tá? Qual foi a questão depois disso aí? Vem aqui comigo. Depois que o Supremo Tribunal Federal julgou essas ADIs, julgou a questão de ordem, a Fazenda Pública trouxe uma nova tese. Ela falou o seguinte, olha, essas ADIs julgaram a emenda 62 de 2009 e essa emenda fala sobre regime de precatório. Então, esses novos índices de juros e correção monetária fixados no julgamento dessas ADIs só se aplicam a partir do momento em que há precatório expedido no processo. Antes disso, não pode aplicar esse entendimento firmado nessas ADIs. Por quê? Porque não foi esse o escopo dessas ADIs. Essas ADIs se limitaram a analisar o regime de precatórios. E aí o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, realmente, essa tese da Fazenda tem repercussão geral, a gente precisa decidir a questão ainda em relação à fase processual anterior à expedição de precatório. A gente tem que decidir se na fase anterior à expedição de precatório a gente vai aplicar os índices da poupança ou os índices que a gente fixou aqui nessas ADIs 4425 e 4357. E aí, esse tema de repercussão geral recebeu o número 810, tá? Foi no recurso extraordinário lá de Sergipe. Joga aí na tela. Foi nesse recurso extraordinário aqui, ó. 870947, tá? E o tema de repercussão geral era o de número 810. Esse recurso foi julgado nessa data aqui, ó, em 20 de setembro de 2017, tá? Então faz aí já o quê? Já faz 2 anos que julgou o mérito desse recurso extraordinário. E aí, quando julgou, o Supremo aplicou exatamente os mesmos índices que ele havia fixado no julgamento das ADIs 4357 e 4425. Como que foi isso, então? Vem aqui comigo. O Supremo julgou esse recurso extraordinário e falou, olha, para a correção monetária aplica o IPCAE, é inconstitucional aplicar o índice da poupança, e para juros de mora, se for um débito da Fazenda de natureza tributária, também é inconstitucional aplicar os índices da poupança, deve aplicar o mesmo índice que a Fazenda aplica para cobrar os seus créditos tributários. Se for um débito fazendário de natureza não tributária, pode aplicar os juros pelo índice da poupança. Então, os mesmos índices fixados no julgamento das ADIs foi trazido aqui para o julgamento desse recurso extraordinário, ou seja, para a fase do processo anterior à expedição de requisitório de pagamento, tá? Só que depois que o Supremo julgou o mérito desse recurso extraordinário, houve uma sucessão de eventos que são de extrema importância para vocês, que é o seguinte, primeiro, a Fazenda opôs embargos de declaração pedindo para que o Supremo Tribunal Federal, tal qual fez nas ADIs, modulasse os efeitos da decisão nesse recurso extraordinário, ou seja, modulasse para a data de 25 de março de 2015 os efeitos da decisão do recurso extraordinário, de modo que até 25 de março de 2015 continuasse podendo aplicar os índices da poupança para a fase do processo anterior ao precatório e que só após essa data
fossem aplicados os novos índices estabelecidos para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Foi isso que a Fazenda alegou, foi isso que ela pediu nesses embargos de declaração. Depois que foram opostos esses embargos de declaração, o STJ se manifestou sobre o tema dos juros e correção às condenações impostas à Fazenda. E aí ele foi lá e aplicou os mesmos índices fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs e falou que não tem que aplicar nada à modulação de efeitos. Então o STJ falou, não vou aplicar modulação de efeitos, porque o Supremo modulou os efeitos na ADI, porque já havia muito precatório expedido, precatório em fase de pagamento, e seria um transtorno muito grande não modular. Só que aqui não tem precatório expedido, não tem essa complicação. Então não é caso de modular, foi isso que falou o STJ. Depois que o STJ decidiu dessa forma, o ministro Luiz Fux, relator lá do recurso extraordinário, ele resolveu atribuir um efeito suspensivo aos embargos de declaração da Fazenda, naquele recurso extraordinário, certo? E falou o seguinte, o entendimento que a gente firmou aqui no julgamento desse recurso extraordinário fica com a sua aplicação suspensa em todos os processos do país, até que a gente decida sobre o pedido de modulação de efeitos, porque gera muita insegurança não saber como será decidida a questão da modulação de efeitos. Joga na tela para a gente ver aí resumido. Olha só, observação 1. Foram opostos os embargos de declaração para que o Supremo modulasse os efeitos também em relação à fase anterior à expedição do requisitório de pagamento. Embargos da Fazenda no recurso extraordinário, ok? No recurso extraordinário da repercussão geral 810, certo? Em seguida, olha só, em 22 de fevereiro de 2018, o STJ, julgando o recurso especial, rejeitou o pedido de aplicação da modulação que foi feita nas ADIs. Tá? Se não estou enganado, foi um recurso especial do INSS. Certo? Em seguida, veja a sucessão de eventos. Em 24 de setembro também de 2018, foi lá o Luiz Fux e atribuiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública lá na repercussão geral 810, beleza? Determinando que a não aplicação da decisão proferida no recurso extraordinário até que o tribunal, o STF, decidisse sobre o pedido de modulação de efeitos, certo? Volta aqui para mim. E o que foi que aconteceu ontem? Ontem, dia 3 de outubro de 2019. Ontem, o Supremo Tribunal Federal finalmente julgou esses embargos de declaração. E o que foi que ele fez? O que foi que ele decidiu sobre a modulação de efeitos? Ele rejeitou o pedido de modulação de efeitos. Exatamente. Então, aquela modulação de efeitos que foi feita lá na ADI 4357, na ADI 4425, em relação ao débito da Fazenda, que já está em fase de requisitório de pagamento expedido, essa modulação para aplicação dos novos índices após 25 de março de 2015, ela não foi estendida para a fase do processo anterior à expedição de pagamento. Tá? Então, para a fase processual anterior à expedição do requisitório de pagamento, a inconstitucionalidade dos índices da poupança para correção monetária e para juros de mora em débitos de natureza tributária, ela retroage até a origem da norma. Qual é a norma aqui no caso? É a Lei 11.960. Então, retroage até 2009. Desde 2009 já é inconstitucional aplicar os índices da poupança para correção monetária e para juros de mora incidentes sobre débitos fazendários de natureza tributária. Tá? Para débitos de natureza não tributária, os juros de mora, não a correção monetária, pode se dar pelos índices da poupança. Tá? Vamos ver como é que foi a decisão. Joga aí na tela. Olha aí. Essa é a decisão que foi publicada até o momento. O tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração, porque houve vários da Fazenda, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi o redator para o acórdão, vencidos os ministros Luiz Fux, que era o relator do caso, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Não participou justificadamente a ministra Carmen Lúcia e ausentes justificadamente os ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que já haviam votado
anteriormente. Tá? Olha aqui, decisão do plenário de 3 de outubro de 2019. Então vem aqui comigo. Pessoal, esse tema com certeza vai aparecer aí nas próximas provas, tá? Fiquem ligados, porque a data 25 de março de 2015 é extremamente importante, mas essa modulação decidida nesse dia, 25 de março de 2015, só se aplica para a fase do processo em que já há precatório expedido. Para a fase processual anterior à expedição do requisitório de pagamento, não há modulação de efeitos da inconstitucionalidade dos índices da poupança para correção monetária e débitos de natureza tributária impostos à Fazenda Pública. Tranquilo? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. A decisão é extremamente importante, decisão recentíssima e que já vai aparecer aí nas próximas provas. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.